Oi, eu sou o Gustavo e sou fotógrafo de casamentos. Oi, eu sou o Miqueias e sou celebrante de casamentos. E esse é o Pode Dizer Sim. Sejam muito bem-vindos. Esse podcast é voltado para noivas e noivos, para você que vai se casar, e por aqui conversamos com grandes profissionais na nossa área de casamentos. Nossa ideia é dar voz às muitas verdades que existem por aí, para que você possa organizar e viver seu casamento da forma mais consciente e elegante possível. Então, sem mais delongas, pode dizer sim para Rodrigo Carvalho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre casamento. Que a gente ama tanto, né? Muito. E a gente é que agradece você ter aceitado o convite para madrugar aqui com a gente. E assim, tão a cara rápido, inchada, né? A gente está aí numa sequência, entrevistamos 4 grandes mulheres profissionais do evento, agora estamos numa sequência de meninos aí sendo entrevistados e foi muito bom a gente convidar o Rodrigo hoje para a gente falar sobre o que mesmo, Gustavo? A gente vai falar sobre casamento e principalmente a gente vai falar sobre cerimonial não, a gente vai falar sobre cerimonial ou assessoria, Rodrigo? Ou existe o cerimonial do dia? Pelo amor de Deus. A gente já vai começar desse jeito. Não, mas antes da gente começar, só para quem está aqui no nosso episódio, por acaso não conheça o Rodrigo. Rodrigo, quem é você no mundo dos casamentos? Bom, eu sou assessor de casamentos há 12 anos. Sou publicitário por formação, sempre fui muito envolvido na comunicação, nos eventos. Tenho uma família que é muito comunicativa, uma família de professores, de comunicadores. Então, eu cresci nesse meio e me encontrei nos casamentos na época que a minha irmã foi casar. E aí a gente organizou esse casamento dela, foi um caos no dia. E desde então eu decidi que eu não deixaria... Você fez o cerimonial do dia para sua irmã? Não, a gente fez... Foi o inverso, na verdade. A gente produziu todo o casamento, mas no dia não tinha quem cuidasse. Ah, entendi. Porque E você aí, era um convidado. Eu era o irmão da noiva, né? Eu não era um convidado, eu era o irmão da noiva. Então, foi bem complicado. E desde então eu pensei, gente... Tem alguém que faça isso, que não deixe as pessoas passarem por essa situação. E eu quero ser essa pessoa a partir de hoje. E aí busquei mais conhecimento, fui fazer cursos, já estava terminando a faculdade nessa época, depois fiz um MBA em gestão de eventos e vários outros cursos e congressos. E é isso em qual ano? Tem 12 anos. 12 ela anos. Caramba, ela casou em história. 2011. E quando foi que nessa jornada de 12 anos surgiu a Emoveri? A Emoveri surgiu logo no começo, e aí como a minha irmã e o meu cunhado se casaram e fizeram parte desse processo, nós éramos sócios. E por isso surgiu a Emoveri, para não ser o nome de uma pessoa. Como éramos 3, a gente não queria nenhum nome, né, de pessoa, porque tem muito essa coisa do assessor usar o próprio nome. Então, só te cortando, a sua irmã de noiva, ela virou cerimonial também? Exatamente. Caramba. E hoje ela tá contigo ainda? Ela trabalha comigo em alguns casamentos, mas eles não são mais meus sócios. E ela casou, tem 2 filhos, é professora, né, concursada da prefeitura. Então acaba que a vida mudou e aí a gente conversou e eu sigo sozinho como CEO. Acho tão engraçado esse negócio. Mas ela ainda me ajuda em alguns casamentos, principalmente quando a gente tá com uma demanda muito alta. Eu sempre peço socorro e ela tá lá. Entendi. E nos bastidores, já vamos começar sobre uma conversinha que a gente teve aqui nos bastidores, porque nós estávamos aqui preparando o episódio e tudo mais, e aí o Gustavo comentou, né? Ah, Rodrigo cerimonial. E aí você falou? Assessor. Assessor. Então, só pra gente entender, qual que é a diferença entre cerimonial e assessor? Coexistem, se complementam, ou como é que é isso? É porque, na verdade, o trabalho do cerimonial está dentro da assessoria, né? O cerimonial, propriamente dito ali, é o trabalho que a gente faz no dia do casamento. É a famosa organizar a fila de padrinhos, né? Organizar ali a cerimônia, fazer as entradas, organizar a festa e tudo. E isso é uma parte muito pequena dentro de todo o processo, né? A grande questão é essa, e eu fico batendo nessa tecla do assessor justamente por isso. Porque o trabalho de assessoria,
ele é muito maior que o cerimonial. Por isso que o cerimonial do dia não existe para mim, né? Alguns profissionais trabalham, e aí eu sempre falo, não tem certo e nem errado, tem a minha opinião com relação a isso. Né? Muitas pessoas trabalham dessa forma, acreditam que dá certo, muitos casais acreditam que isso dá certo. Para mim é impossível. Então, se a noiva te procura para fazer somente o casamento dela lá no dia tal, você não faz. E, na verdade, hoje eu não faço nem mais assessoria final, que era um produto que eu vendia para casais que queriam... por exemplo, minha prima casou tem 2 anos, o casamento dela foi ótimo, quero contratar todos os fornecedores, então eu não preciso de alguém para me auxiliar nessa parte de contratações. E aí eu vendia a assessoria final, que era uma assessoria ali para ajudar nas questões principais, para dar alguma dica, para indicar algum fornecedor. E aí a gente fazia algumas reuniões durante esse processo e eu estava no dia. Mas ainda assim não era só o cerimonial do dia de simplesmente baixar lá no casamento Você e teve fazer... conhecimento com ela ali rapidamente. Exatamente. Mesmo que seja 45 dias antes do casamento. Haviam algumas reuniões durante esse processo, né? E eu ainda tenho alguns casais de assessoria final. São poucos, mas eu ainda tenho. Só completando o seu compromisso mesmo que você já tinha feito. Exatamente. Mas hoje eu só faço assessoria completa porque eu acredito no processo. Eu acho que o processo, ele faz muita diferença, assim. Conhecer o casal, conhecer como eles se comportam, conhecer as famílias, conhecer... É muito legal quando a gente conhece realmente onde a gente está pisando. Eu me sinto muito mais confortável, eu me sinto muito mais inteiro e dentro realmente daquilo, sabe? Eu acho que isso faz total diferença. E assim, quem me conhece sabe que eu tenho uma defesa muito grande do papel da assessoria, do assessor, da assessora. Isso na minha rede social, eu tô sempre batendo nessa tecla porque de fato é muito importante. E aí, eu sei que alguns casais, e muitos dos casais que estão se casando por agora, que viram a internet nascer, que lidam muito naturalmente com e-commerce, acreditam que por terem acesso à grande vitrine que é o Instagram, eles conseguem organizar o casamento sozinhos, pela internet e que é tudo fácil. Só que, gente, uma coisa que eu preciso dizer que é muito importante é o seguinte: não comparem coisas que não podem ser comparadas. É muito diferente você comprar um produto numa loja virtual, receber em casa, não gostar e poder devolver em 7 dias ou, dependendo do lugar, em até 30 dias. O seu casamento ele é único, não tem devolução, não tem repetição. Então, assim... Desculpa, você pode ter uma régua que diz que você consegue organizar o seu casamento juntando todas as informações que você teve pela internet. Mas eu te digo, um casamento de qualidade, um casamento bom, com a régua lá em cima, 0 defeito, ele é aquele casamento que você contou com a ajuda de alguém para te desenvolver, né, nos pensamentos, nas ideias, harmonizar. E aí, Rodrigo, assim... para você e para os seus colegas e também para as suas colegas que trabalham com assessoria completa, como é que funciona? Como é que é esse negócio de assessoria completa? Por que eu tenho que contratar uma assessoria completa? Além disso que eu disse já, né, gente, que ajuda você a ter um casamento de excelência. Bom, eu vou falar sobre o meu processo, tá? Porque aí cada assessor... o mercado de casamentos como um todo, a gente até comentou sobre isso, é muito diverso. Né? Cada assessor trabalha num formato, não tem uma coisa assim de certo ou errado, depende muito da pessoa e do processo dela. Eu vou falar como funciona o meu processo hoje, tá? A gente faz uma primeira reunião assim que o casal me contrata e aí eles me contam tudo que eles querem para esse casamento. Eles me falam sobre... A gente conversa muito e aí é uma reunião onde eu pergunto coisas que eles nem pensaram durante esse início de processo. Por exemplo... Vocês gostam de bem casado? O que vocês acham de florzinha de doce para a mesa do bolo? O que a gente vai servir? O que vocês gostam de comer quando vocês vão num casamento? O que a gente tem? O que vocês gostam de ouvir? O que a gente vai beber nessa festa? Que marca de cerveja vocês querem? E aí, por diante, a gente faz uma reunião de mais ou menos 2 horas. Mas isso depois deles já terem te contratado? Depois deles terem contratado, isso. Tá, então voltamos um pouquinho antes. Como é que a pessoa contrata uma assessoria? Assim? Tá. Para você, qual que é uma jornada ideal da pessoa definir quem vai ser o assessor ou a assessora dela nesse dia? Eu acho que é muito importante ter contato com vários profissionais. E principalmente fazer reuniões.
hoje eu não mando proposta por WhatsApp. Na verdade, é uma prática que eu acho que nunca fiz. Tem, pelo menos que eu me lembre, tem muito tempo que eu não acredito que seja tranquilo enviar uma proposta de assessoria por WhatsApp sem a pessoa te conhecer, sem conhecer o seu trabalho, sem saber sobre questões muito pessoais mesmo. Assim, eu acho que o olho no olho é muito importante. Então, a pessoa me procura ou por Instagram ou por WhatsApp. Eu mando ali um textinho prévio falando sobre como é que funciona o meu trabalho e aí a gente marca uma reunião. Nessa reunião eu apresento como é que funciona o trabalho, falo sobre, mostro os cronogramas, mostro a plataforma que eu utilizo hoje para que eles acompanhem junto comigo a gestão desse evento. E aí a gente fecha o contrato. Entendi. Então, existe até uma ferramenta de gestão do evento. Sim, tem uma ferramenta que eu utilizo hoje. Na verdade, tem várias já no Brasil, mas eu utilizo a que é mais antiga e eu sei que eu fui o primeiro assessor de Uberlândia a usar. Eu comecei a usar ela em 2019, que é uma ferramenta só para assessores de casamento. Então, é uma ferramenta que a gente utiliza que facilita muito a vida no sentido até de... A gente cuida ali dentro da gestão financeira. Então, quando os noivos pagam o fornecedor, a gente coloca os comprovantes lá dentro. A gente coloca... Quando contrata o fornecedor, a gente coloca como que aquele fornecedor vai ser pago, com as datas de pagamento, porque aí a plataforma avisa os noivos. É tão engraçado, né? Também que desculpa. Porque as pessoas chegam no evento e vê a sua equipe trabalhando, vê as equipes trabalhando de cerimonial ou de assessores, e elas falam, nossa, é só isso, é só vir e fazer. Só que não é mágica, é um processo. E aí a gente está falando de processos muito bem definidos, em questão de começar lá no começo, lá atrás, no início, quando a pessoa te procura, quando o noivo, a noiva te procura, até mesmo pós-execução, né? Porque o seu trabalho não acaba ali no evento, não, né? Eu até brinco que o meu trabalho é do início ao depois do sim. Porque depois do sim ainda tem muita coisa, né? Então, assim, hoje, depois da festa, do casamento, a gente... Isso vai virar a frase, hein? Do início ou depois do sim. Já tá na minha proposta, não copia. Eu já vi. É que eu não conheço a sua proposta, então eu não sabia. Eu pedi. Ainda. Não casou, né? Ainda. Eita, não conta isso. Ainda. Vamos profetizar isso na vida do Miquel. Vamos começar a deixar ele constrangido. É pra fazer constrangimentos? Não, vamos parar. Segue. Segue o baile. Vamos voltar no processo, então, né? Que eu tava falando. Então, eu tenho essa conversa com o casal e em cima dessa conversa eu crio uma estimativa do orçamento que a gente vai ter para esse casamento. Que é muito para alinhar expectativa versus realidade. Às vezes a pessoa... eu até brinco com os casais. Eu falo, olha, vocês nunca casaram, tá tudo certo, vocês não sabem de nada. Ok, eu tô aqui justamente para isso. Mas as pessoas não têm muita noção de, por exemplo... Às vezes a pessoa brinca, eu até sempre dou esse exemplo de decoração. Às vezes a pessoa fala assim, nossa... eu quero uma decoração simples, rústica. Eu nem gosto de mesa forrada, eu gosto de mesa de madeira. Aí eu falo, então, mas a mesa de madeira é mais cara do que a mesa forrada. Bem mais cara. Às vezes, 4 vezes mais que uma mesa forrada, porque uma mesa forrada é uma base com tampo com um forro por cima. Um tampo de MDF tudo feio, normalmente. Sabe uma coisa que eu sinto, Rodrigo? Você usou uma expressão aí que eu suspiro fundo. Eu percebo quando o casal tem uma boa assessoria porque ele deixa de usar alguns termos. Como, por exemplo, o meu casamento vai ser simples. Gente, simples não é uma métrica para definir casamentos. Até porque o simples para um não é simples para outro. Eu sinto que quando existe uma boa assessoria, o casamento ele começa a tomar um corpo... de medir mesmo, um corpo de métrica. Então assim, não é que meu casamento vai ser simples, meu casamento vai ser para 80 pessoas, meu casamento vai ser em tal local, eu quero essa decoração. Então a pessoa deixa de sair daquele subjetivo e vai para uma questão objetiva. Eu percebo muito isso quando o casal tem assessoria. Quando o casal não tem assessoria, chega pra mim assim, eu quero uma cerimônia simplesinha, rapidinha pra 30 pessoas, por exemplo. Eu sou um fornecedor que a quantidade de pessoas não impacta no meu orçamento. No meu também é muito... Pra mim interfere, depende da quantidade de pessoas, realmente fato. Assim como às vezes pro Rodrigo. Mas teria que passar
por exemplo, um 300 casamento, pessoas, né? um casamento de 300, 400 pessoas é uma quantidade de profissionais envolvidos. Mas no pra dia. mim o que muda é que às vezes eu vou precisar de 2 pessoas a mais no dia. Sim. 2 assistentes a mais no dia. O processo é o mesmo, a quantidade de fornecedores normalmente é a mesma. O seu tempo é o mesmo. Exatamente. E a sua experiência é a mesma. Exatamente. Porque você não está vendendo o seu trabalho somente, você está vendendo sua experiência. A pessoa está te Exatamente. comprando sua experiência, os erros que você já cometeu e você aprendeu com eles. Exatamente. Eu vou entrar num assunto muito legal que eu acabei de me lembrar. Tarcísio, um abraço pra você, Tarcísio, Bruno, um casal... Pra Tarcísio. Cara, o Tarcísio e a Bruna é um casal que em 2015 eles fecharam com a gente. Nós não nos conhecíamos naquela época. Hoje nós somos grandes, hiper, mega amigos. Inclusive um dos meus melhores vendedores, sem estar trabalhando comigo. Porque realmente foi uma experiência muito incrível que a gente viveu e vive até hoje. E ele sentado lá na época, em 2015, no sofá da nossa empresa, ele falou exatamente isso. Eu não vou ter cerimonial. Eu falei, como assim, Tarcísio? Você não vai ter cerimonial? Eu não sou tão íntimo. Mas o cerimonial é essencial no dia. Aí ele virou e falou assim, eu prefiro ter tantas caixas de cerveja do que ter um cerimonial. Resultado, Tarcísio e Bruna, vocês sabem como que foi a logística do casamento. A cerveja estava quente. A cerveja estava quente porque o cerimonial não estava para assessorar. Enfim, é praticamente isso. Qual a importância realmente de fato de um cerimonial? Aí eu falo do dia, né? Uhum. Mas a gente está falando sobre a questão da assessoria realmente de fato completa. Mas o dia, é possível fazer sem? Como que é? Enfim, quais são suas experiências? Olha, eu sempre falo que independente de quem seja, né? Porque eu não tô falando só de mim, eu tô falando de uma categoria de vários fornecedores aí que a gente tem em Uberlândia, mas é muito importante ter um assessor. Rodrigo, eu não tenho condição de contratar a Hemovério, eu não tenho condição de contratar um assessor que faça esse meu acompanhamento, eu só posso pagar por um cerimonial do dia. Se essa é a sua realidade, tá tudo certo, tá tudo bem, eu desejo muito que seu casamento seja incrível, mas contrate um cerimonial do dia, pelo menos, sabe? É o que eu falo, eu não faço, mas se você não pode, contrate alguém para te ajudar pelo menos no dia. Não chame uma tia. Não chama uma tia, não chama uma prima, porque não vai dar certo, né? Foi engraçado que agora, sábado passado, eu fiz um casamento e aí na hora que o pai da noiva chegou na cerimônia, ele falou assim pra mim, passei lá no salão mais cedo. Liguei pra mãe dela pra ver se a gente não tinha que passar lá, que você não tinha que ver nada. Tava achando muito esquisito esse negócio de ficar em casa sem fazer nada. Liguei, ela falou, não precisa não. O Rodrigo tá lá, se o Rodrigo não estiver lá, as meninas estão lá, tá tudo certo. Aí ele falou, passei lá, eram umas 5 horas. Eu falei, tá, e a Amanda tava lá, né, que é a minha assistente que tava cobrindo um momento que eu tava em casa tomando banho pra ir pra cerimônia. Ele falou, não, tava lá, tava tudo certo. Eu falei, não, 5 horas a festa tava pronta. Ele falou, não, realmente. Eu falei, porque a gente acompanhou, né? A última coisa que ia chegar era os doces, que ia chegar às 3h30, então 5 horas estava tudo alinhado e tudo pronto. Então, realmente isso faz muita diferença na vida das pessoas, e não só dos noivos, mas das famílias. Essa tranquilidade de não precisar ir lá ver se a cerveja está gelada, se o doce chegou, se a decoração está de acordo com o que eles contrataram, se o buffet está fazendo a comida, se a banda passou o som. Então, realmente, são muitos processos que envolvem um casamento para que ele realmente dê certo. Sabe o que eu acho que... E assim, acho que a gente vai gastar uns 10 episódios convidando muita gente para falar dessa importância da assessoria. Porque, gente, por que fornecedor bate na tecla da importância da assessoria? Porque, recentemente, vamos colocar assim, não vamos determinar um tempo, mas recentemente eu passei por um casamento em que a pessoa que se dizia cerimonial, enfim, não vamos nem qualificar, deu tanto trabalho, mas a questão foi que o time de fornecedores, eu, musical, fotógrafo, videomaker, nos unimos para fazer acontecer e para não transparecer os enormes transtornos que essa pessoa que não tem um mínimo de qualificação causou em todos nós. Mas de todas as defesas que a gente faz da boa assessoria, é que é tão assim, né, que o bom assessor ele tira todos os problemas, tanto assim, que faz a coisa não... Que a pessoa vira e fala assim, mas será que eu precisava mesmo de um assessor? Porque não deu nenhum problema. Mas é porque a pessoa já preveu tudo, assim, já fez previsão de tudo, que nada aconteceu de errado. E no dia do casamento, normalmente é um dia tranquilo. É um dia que eu trabalho muito,
mas é um dia tranquilo. Porque que não 90% já foi feito. Que não tem essa coisa de resolver uma coisa. Assim, claro que tem exceções, né? Às vezes, algum dia acontece alguma coisa muito fora do previsto. Mas, no geral, é um dia muito tranquilo, que é justamente acompanhar o que a gente contratou e o que precisa ser feito. Normalmente não, sempre, eu falo com todos os fornecedores na semana, repasso todas as informações, repasso horário, né, falo sobre montagem e tal. Então, assim, o dia é acompanhar. Chegou tal hora, beleza, tá tudo certo. Chegou o doce, vamos conferir. Ah, demorou meia hora, vamos ligar. O que aconteceu? Tá chegando, tá tudo certo. Então, o dia em si é muito tranquilo justamente por conta do processo. Porque você já foi realmente lapidando Exatamente. aquilo há dias, há meses, exatamente. E até anos, para chegar e só chutar pro gol. Aí no dia, realmente, para quem vê, acha que é super tranquilo. E eu não sei, né, por qual motivo você tá falando isso, porque assim, tem alguns casamentos que eu vejo, o primeiro casal, o homem de um lado, do lado direito que seja, mulher do lado esquerdo. E aí o próximo casal tá invertido. E como assim é simples? Porque mas aí não... são noções básicas. Não. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui que eu sei que o Rodrigo não vai dizer, porque, enfim, mas eu vou dizer, vou chutar o balde aqui e vou dizer, gente, existem assessorias e assessorias, tá? Muito cuidado. Via de regra, prevalece aquela lei do mercado. Aquilo que tem um preço maior tem uma qualidade maior. Então, muito cuidado com essas coisas baratinhas. Eu sei que eu estou gerando polêmica, mas assim, muito cuidado com essas coisas baratinhas, tá? Porque tem gente que fala assim, eu não vou contratar uma assessoria porque uma assessoria é cara. Gente, uma boa assessoria para o seu casamento vai te ajudar, primeira coisa, a economizar. Exatamente. Economizar nas escolhas certas, economizar nas contratações necessárias, economizar porque, vamos falar a realidade, né? Vamos. A gente dá desconto para quando a assessoria é boa, desconto assim, que eu falo, a gente passa um preço, porque a gente sabe que o nosso trabalho vai diminuir, sabe? Peraí que agora eu vou falar. Pode falar. Quero falar. O podcast não é meu, mas eu vou falar. Miqueias, ou entrevistado. Tipo assim, ou entrevistado. Tipo assim, gente, tem momentos que você vê a conjunção que a pessoa está fazendo para o casamento dela, que você precisa cobrar um pouquinho a mais, porque você sabe que você vai ter um desgaste emocional a mais. Então, assim, a pessoa que acha que contratar uma boa assessoria é caro, não sabe aonde está perdendo dinheiro, porque o dinheiro está saindo pelo ralo, sabe? Assim, nas escolhas erradas, naquilo que a pessoa não conseguiu fazer previsão e acontece de errado no dia. Então, assim, primeira coisa que tem que desmistificar, que contratar assessoria é algo caro. Não é. Contratando uma boa assessoria, ela te leva a economizar e a economizar muito. Eu sempre falo, deixa eu só completar. Ok, você é o convidado. Volta, convidado. Porque tem mais um ponto ainda que eu preciso mas dizer. eu falo, só para completar isso que você falou, a assessoria, ela se paga. Sim. Uma boa assessoria se paga. Sim. Então, esse ponto é muito importante. Uma outra questão da assessoria, e aí eu vou falar, né, começar a causar também no mercado. Por favor. Não, mas uma questão da assessoria que é extremamente importante para mim é a questão da comissão. Nossa, eu tava com isso na minha cabeça. Noivas e noivos, desculpa. Nós, antes de todo episódio, nós combinamos da seguinte maneira. Não temos que omitir nada. Então, é falar o que realmente tem que ser dito, tá bom? Então, lembrem-se disso, né, Miqueias? Sim. Por favor. Essa questão da comissão, o que acontece? É uma prática nacional de mercado. Vários assessores cobram comissão pela indicação, né? E é uma prática que eu nunca achei correta. Por quê? Eu já estou recebendo para fazer aquele casamento. E aí, às vezes, aí tá essa questão do preço. Às vezes, o valor do assessor que você está contratando é mais barato, mas ele está ganhando muito mais que eu, porque ele está recebendo comissão de todo mundo que ele está indicando. Então, e aí, talvez ele esteja indicando porque ele está ganhando dinheiro, e não porque aquele fornecedor faz sentido para o seu casamento. Então, isso para mim é uma questão muito complexa. A gente sabe que vários fornecedores não pagam comissão. E aí, quem recebe comissão, quem vive de comissão, deixa de indicar um fornecedor porque ele não está recebendo comissão daquele fornecedor. E às vezes é o fotógrafo que mais combina com aquele casal, que tem mais a vibe dele, e não vai indicar porque não recebe comissão. Então, isso para mim é muito complicado.
E é isso. Ou seja, o casal imagina que está economizando, mas na verdade tá gastando muito mais. Porque está acessando um preço comissionado. E além de acessar um preço comissionado, ele está contratando um fornecedor que muitas vezes não faz sentido para ele. E ele não sabe. Porque eu sei do papel do assessor com relação do quanto a nossa palavra vale para o casal. Se eu falo que aquele fornecedor é bom, é porque o casal vai acreditar que de fato ele é. Sim. Então, essa questão é bem complicada. Polêmicas. E o outro ponto que, do meu ponto de vista, tem que se olhar muito quando vai contratar uma assessoria gente, é simples. Basicamente, todos os casais trabalham no mundo corporativo, têm suas empresas, têm seus negócios, enfim. Um assessor, uma assessora, ele é o gestor do seu evento. Ele não é acima de nenhum fornecedor, a gente precisa reforçar isso, né? Não está acima de nenhum fornecedor, são empresas contratadas que, lado a lado, entregam um bom evento, mas ele está ali para gerir entregas. Eu gosto de falar isso. Sim. O assessor ele não gere as pessoas, mas ele faz a gestão das entregas. Uhum. Então, se a gente está falando de gestão, essa pessoa ela tem que se assemelhar muito ao gestor que você conhece no mundo corporativo. Então, assim, quais práticas de gestão essa pessoa tem? Essa pessoa usa ferramentas de gestão? Essa pessoa... cronograma. Arquivos, planilhas e tudo mais? Porque no final da linha, quem sofre muito somos nós, fornecedores do ponto Sim. de cá, né? Que a pessoa está ali fazendo uma gestão, uma comunicação extremamente truncada e que você não recebe arquivos que você precisa receber, a pessoa... Eu não vou dizer. Eu acredito que se a gente fosse comparar esse mercado nosso com uma obra de um prédio, o cerimonial ele estaria ali na base. Eu acredito muito no alicerce mesmo, sabe? Porque, de fato, não é nem a cabeça, porque a cabeça não faz sentido numa obra, mas o alicerce ali é o cerimonial, porque ele está realmente para gerir, colocar a gestão e ser realmente, cobrar daqueles fornecedores envolvidos, de acordo com a sua profissão, obviamente, mas cada um tem que fazer o seu papel. E assim fazer uma ótima entrega. É exatamente isso. É um assunto, gente, falar de assessoria, hoje como a assessoria ela está entremeada em todos os processos do casamento, falar de assessoria é sempre muito complexo. Assim. Tem muitas coisas, né? Muita coisa para falar. Muita coisa para falar. E tudo mais. Mas assim, um ponto que, se a pessoa sair desse podcast falando assim, não, peraí, eu vou começar a conversar com assessores e assessoras, pra mim eu acho que a gente já ganhou esse episódio. Perfeito. Sim. Sabe? Sim. E não aquela coisa, gente, na assessoria, principalmente pra assessoria, não existe essa coisa de, né, o que eu sempre digo, casal iFood. Oi, me manda sua proposta. Não, marca pra conversar com a pessoa. Quanto custa? Qual o seu preço? Eu recebo muita mensagem assim, oi, quanto custa? Quanto custa o quê? O pastel? A gente não vende coca. Não dá, sabe? Simples. Às vezes a pessoa ela não se apresenta, ela não fala quando é que ela vai casar, sabe? Tem coisa muito básica pra ser dita num primeiro contato. E demora tanto pra fazer isso, né? Pois é. Um áudio de 1 minuto resolve tudo. É basicamente falar, olha, estou procurando uma assessoria para o meu casamento... A data pretendida ou a data do casamento é essa. Você tem disponibilidade? Como é que funciona o seu trabalho? A gente pode conversar. É muito básico, assim. Eu não estou pedindo... Eu preciso voltar porque está dentro do meu coração. Um tema anterior. 10%, comissão. É tão desleal alguns profissionais na nossa área, se falando de cerimoniais e assessores, ou que seja só profissional da área, porque, de fato, às vezes o cliente ele já gosta do meu trabalho, por exemplo, ou do trabalho do Miqueias. E aí ele está praticamente fechado, já identificou, gosta, teve referência, e aí ele vai no cerimonial Cortina. O cerimonial Cortina, ele faz de tudo, não estou falando todos, mas alguns e vários. Faz de tudo, para tirar aquele contrato que praticamente está fechado. Eu acho uma prática totalmente desleal. Muito. Eu acho antiético, desumano, porque assim, cara, você não está tirando somente um contrato. Às vezes você está tirando o leite daquela família que está fechando o contrato. Não é nem só um contrato, né? Porque de um contrato vem outros. Sim. Então, isso é muito complicado. É isso que eu tô falando, essa questão de, às vezes, eu sei do poder que o assessor tem sobre os noivos, né? Que a nossa palavra vale muito para eles.
E é uma coisa que eu até comento, assim. Desconfie de quem seja muito ligado a só um fornecedor. Às vezes, eu falo isso, e é uma dica. Olhe o trabalho desse assessor e dá uma passada no feed. Se os casamentos forem todos iguais, tem alguma coisa errada. Porque não é... Tipo, eu não posso fazer casamento igual todo final de semana. Não é o meu casamento. Não é o meu gosto. Sabe? Ctrl-C, Ctrl-V. Porque às vezes você vê aquele feed ali, é sempre a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E você... Pera. Sabe? Existe uma Só mudou a cor da flor. Existe uma panelinha. E às vezes nem a ali. cor da flor. Então, isso é muito complicado. Eu até brinco, eu falo assim, gente, quando for o meu casamento, eu faço do meu jeito. O meu papel enquanto assessor é falar sobre os prós e contras das coisas. Por exemplo, uma polêmica boba, mas uma polêmica. Hoje tá polêmico. Não, mas falando de noiva aí agora. É uma dica que eu falo, por exemplo, quando a gente vai conversar sobre buquê. Buquê. E aí a noiva fala assim pra mim, nossa, eu tenho um sonho de casar com um buquê vermelho. A gente não pode dar a nossa opinião, Então. E aí, o que eu converso? Eu falo, olha, é o seu sonho, é a sua experiência, é a foto que você vai ter pro resto da sua vida. Se você quiser casar de buquê vermelho, a gente vai achar um buquê vermelho e você vai casar feliz. Porém, pensa comigo, você vai casar na igreja, aí beleza, vamos fechar a porta, você tá toda de branco, toda bonita, bem maquiada, um cabelo bem feito. Na hora que abrir a porta, todo mundo vai olhar primeiro pro seu buquê vermelho e não pro seu rosto. Então... E na foto vira um ponto focal. Exatamente, porque você tá de branco, e aí você tá com o buquê vermelho do seu lado, e aí a atenção vai muito mais pro buquê do que pra você. Mas tem noiva que vira pra mim e fala assim, Rodrigo, eu quero. Pronto. Beleza. Tem como colocar umas pérolas também? Vamos. Aí depois aí depois vamos voltar alguns anos atrás, nas boas práticas de anos atrás de fotógrafos, que eu acho que deve ser da sua época, quanto assistente. Que aí ela só falta pedir assim pro fotógrafo ainda. O buquê você deixa vermelho, o resto tudo preto e branco. Sim! Nossa, isso é da minha época também. Assim, jogar a cauda pra trás e o buquê lá o na buquê Por que pareça, geração 2023. Isso já existiu. Já aconteceu. Não, gente, isso existe. Ainda existe. No feed a gente tá lá rolando. Ainda existe. Ai, cala-te, não pode dizer. Mas é isso, eu acho que as pessoas, os casais, eles precisam estar muito atentos a essas coisas, né? E é o que eu tô te falando, não tem certo nem errado, cada assessor tem um processo, cada pessoa tem uma forma de trabalho. Então, é importante esse contato justamente para a pessoa entender se aquele processo faz sentido para ela ou não. Eu faço muita reunião que as pessoas não gostam do meu processo. Tá tudo bem. E tá tudo certo, sabe? É o meu estilo de trabalho. E uma coisa que eu tenho pensado muito é que, claro que a gente pode adaptar algumas questões do processo, mas eu não posso mudar o meu processo para cada casal também. Tipo assim, não dá para eu ser uma pessoa diferente com cada casal e porque senão eu preciso ter um casal por mês ou olhe lá. Tem uma pessoa que a gente segue e que a gente gosta, né? Que eu sei que você também gosta dela, que é a Georgia da Todo de Branco. Sim. Que ela fala que ela tem temor quando uma empresa, ela é uma assessora de São Paulo, que ela fala que ela tem temor quando a empresa fala que faz atendimento personalizado. Porque ela fala, gente, essa empresa não tem processo. Sim. E essa empresa não roda. Sim. Essa empresa vai travar. Isso porque não existe um processo que garanta excelência, qualidade. Uma coisa é você fazer uma entrega, né, com a identidade da pessoa. Sim. Outra coisa é você dizer que é personalizado. Não, o casamento em si ele é personalizado, mas o processo não tem como ser personalizado. Eu não posso mudar o meu processo. A gente muda uma coisinha ou outra de acordo com cada casal. Por exemplo, eu sempre falo isso para os casais, quando a gente vai começar o processo. Eu falo, olha, se alguma coisa te incomodar durante esse caminho, me fala. Porque tem gente que é muito resolvida. Eu tenho casais muito resolvidos, que resolvem muita coisa por WhatsApp, o Miquéia sabe. Às vezes eu peço um orçamento, uma proposta... 10 minutos depois eu falo, Miquéia, fecha que a data é minha.
não precisa de uma reunião, não precisa de uma conversa, justamente porque são pessoas mais resolvidas e tal. Tem gente que gosta do contato, que quer reunir com todos os fornecedores, que quer falar comigo sobre cada proposta. Então, às vezes, na correria ali, a gente até meio que vai fazendo a coisa mais no automático. E eu falo para os casais, eu falo, olha, se alguma coisa te incomodar durante esse período, me chama, me fala, vamos conversar, porque às vezes é uma reunião a mais só que a pessoa quer. E aí não vai alterar o processo. Práticas, né? Sim. E isso não altera o meu processo. Sim. Né? Não altera o processo de construção do casamento. É uma questão do casal. Mas o processo em si não dá pra gente mudar. E é tão legal respeitar o processo, né, Rodrigo? Porque eu me lembrei agora da Luana e do Estevão. A Luana é uma noiva prática Super, ao extremo. super, Um abraço super. para vocês, mega amigos também. Casou recente. E aí, no casamento, por exemplo, ela respeitou o processo porque você estava à frente de praticamente todas as coisas, com todos os fornecedores. Cara, que festa! Incrível, animada, confiando. Não tinha, assim, um ponto de interrogação na mente da Luana. E era uma noiva, assim, super prática, envolvida Sim. no casamento. E eles aproveitaram muito. Corrida Confiar é com importante, tudo, né? não tinha horário para tempo. reunião, não tinha, era uma loucura. Confiar, Assim. acho que faz parte do seu processo, do Mas nosso processo. eu vou dizer uma coisa que eu também penso, assim. Eu sempre percebo que quando o casal chega pra mim e ele tá bem assessorado, com uma assessoria que ele se identificou e tudo mais, são casais práticos. A assessoria, ela dá essa coisa pro casal, leva a praticidade. Porque o casal não precisa ficar vagueando pelo Instagram, vagueando por grupo de WhatsApp de noiva e sofrendo, porque com o assessor o caminho, né, vai ali afunilando e as pessoas vão se tornando mais práticas. E eu também entendo que, claro, existem exceções, mas quando o casal está, né, confiante com todo mundo ali, é um casal tão tranquilo que talvez eles passem até pela sensação de que, tipo, a gente não vai ter que sofrer. Exatamente. Sabe, as minhas amigas sofreram, eu não tô sofrendo, será que eu não tô organizando direito, sabe, assim, eu também percebi isso em alguns casais, Sim. e a gente fala, não, peraí, é porque tá tudo certo. É igual o pai dessa noiva de sábado, a gente não tem que ir lá na festa olhar como é que tá, tipo, não tem, não precisa sofrer, não precisa ficar angustiado, né, e eu acho que aí tem um ponto muito importante também, é confiar em quem você contrata. Confiar no profissional, confiar no processo dele, é muito importante, principalmente pra mim. Por que você tá respondendo? Porque vai vir uma pergunta boa. Ai, meu Deus. Porque, pra mim, assim, é muito importante que a pessoa confie, porque, assim, não é desmerecendo, não é vangloriando, mas basicamente eu sei o que eu tô fazendo. Assim, não é que isso, não é falando isso de uma forma, né, agressiva, mas o assessor, ele trabalhou muito para aquilo, então a gente conhece aquilo, tipo, né? Eu posso contar uma historinha? Posso, Você quer mas fazer essa eu pergunta preciso polêmica? soltar. É porque certa vez eu tava fazendo um casamento lá na Tailândia. Tailândia? Você tá contando uma história? Exatamente. Tá. Lá na Tailândia. Entendeu, sim, né? Sim, entendi. Tailândia, Berlândia. Aí, um determinado cerimonial ou uma cerimonial... Uma pessoa estava no evento e era nítido a forma com que essa pessoa estava agindo com a noiva. A noiva para ela era tudo. O noivo para ela não era nada. A mãe da noiva para ela era tudo. A mãe do noivo para ela não era nada. E aconteceu algumas situações muito ruins nesse percurso. E eu fui perceber que essa determinada pessoa faz isso não só com essa noiva, que eu não vou mencionar o nome, obviamente, mas também com várias outras. Que a noiva para ela é tudo. Qual que é a sua percepção sobre isso? Porque assim, a gente está fazendo um podcast para noivas e noivos. O nosso trabalho não é só a noiva não está casando sozinha. Não mesmo. Qual que assim, eu achei muito assustador. E esse fato já aconteceu há muito tempo. E me veio isso agora na mente, eu gostaria de expor o meu ponto de vista e o de vocês também. Na verdade, eu sempre falo, a gente conversa muito gosto de conversar com os casais sobre isso, que assim, a nossa preocupação, eles são os anfitriões, né, da festa, então eles são muito importantes, a gente dá muita atenção. Hoje eu tenho na equipe uma pessoa que fica mais por conta do casal realmente, um assistente do casal, para ajudar a noiva a ir no banheiro, porque não é fácil, para garantir que eles vão comer, que eles vão tomar água enquanto eles estão bebendo, para também não, né, ficar doido e no outro dia lembrar do casamento, então isso é importante.
Mas a gente precisa dar atenção também para os convidados. Eu acho que todo mundo ali é muito importante. E uma coisa que eu gosto de falar, assim, os noivos, enquanto anfitriões, eles querem que os convidados se sintam em casa. É como se eles estivessem dando um grande jantar. E eles não conseguem dar atenção para os convidados. Então, uma coisa que é muito importante é o convidado se sentir acolhido. Tipo, não só os noivos, não só as famílias, mas os convidados. E às vezes, dando atenção para o convidado, tanto os noivos quanto os pais vão se sentir muito melhores do que ter alguém bajulando eles ali. Minha esposa, ela lembra de você por um ato seu em um casamento antes da gente, inclusive, se conhecer. Não sei se você vai lembrar, mas o casamento da Maiara, do Michel. A Maiara foi mãe agora. Recente, são casais de padrinhos de casamento nosso hoje. E a Jéssica, que é minha esposa, ela lembra de um ato que você fazia no casamento dela, da Maiara e do Michel, cosmel, porque o cosmel não era para todos. E aí, acho que era só para Maiara, e você levava o cosmel, você ou alguém da equipe, você levava. Ela apaixonou no seu trabalho por isso. E isso há muitos... um preparo com cerveja. Preparo com cerveja com sal, limão e sal. E limão. É porque... É porque eu não bebo. Não? Ah, tá. No casamento da Mainá foi só... Esquece o casamento da Mainá. Tá, beleza. Sabe o que eu amo? Que vocês falam muito do casamento da Mainá e ninguém nunca fala do meu aniversário. Amém. Tem fotos? A gente gosta de fotos do Miqueias. Tem muita foto do Miqueias no meu... Nosso editor vou Davi, mandar. Um abraço pro Davi, um abraço pro Marcos aí, todo mundo aí. Eu vou mandar umas fotos do Miqueias no meu aniversário. Falando em deixa baixo. Não, falando em deixa baixo. Eu preciso contar uma história. Eu preciso contar uma história. Por exemplo, hoje eu tô convidado aqui, né? Eu acho, inclusive, que a gente pode fazer uma maratona trazendo vários assessores e assessoras aqui, porque é um assunto que rende. E é importante. E é muito importante. Sim, legal. Porque facilita muito o nosso trabalho. Assim, as pessoas não entendem quando a gente bate nessa tecla, mas é porque facilita. Mas o Rodrigo trouxe um ponto de confiança e eu não quero constranger o Rodrigo para falar sobre isso, porque então deixa que eu mesmo fale sobre a importância de você ter confiança com seus contratados. Nos idos de 2010, eu trabalhava num ateliê de noivas daqui de Uberlândia. E eu lembro que assim que eu entrei, a gente foi atender uma noiva. E eu sempre muito falante, né? Eu sabia que o casamento seria um grande projeto. E aí eu perguntei assim pra ela, quem que é a sua decoração, né? E aí ela citou o nome de uma pessoa que eu não conhecia. E eu falei, não conheço, ela é de propósito. Aí eu falei, como assim? Ela, não, eu contratei alguém que não fosse conhecido para que eu pudesse mandar. Aí eu falei, como assim, mulher? Aí ela falou assim, não, porque assim, esses decorador e decoradora aí, eles não deixam a gente mandar, quer fazer do jeito deles, então eu contratei alguém que eu possa mandar pra fazer do meu jeitinho. Ali eu já senti que tinha alguma coisa, né, diferente, mas eu não conhecia muita pessoa, fui me inteirar da história, fiquei sabendo que já havia trocado o modelo do vestido, já havia destratado com um grande fotógrafo da cidade e contratou um outro grande fotógrafo da cidade, enfim, tava no auge da falta de confiança. Até que, faltando 2 meses para esse casamento, a mãe da noiva abordou a pessoa que estava na época cuidando da assessoria e disse assim, com essas palavras, você não está à altura do casamento da minha filha e dos meus convidados. Caramba. Desfez esse contrato, contratou uma outra pessoa, e, enfim, gente, assim, era zero confiança com todos os fornecedores e era aquele clima pesado, aquele clima denso. Gente, todo mundo que trabalhou nesse casamento lembra. E olha que nessa época não existia nem WhatsApp. Na segunda-feira todo mundo se conectou. Eu lembro que no casamento dessa pessoa, ela tava com um vestido assim muito bem, né? E iria se casar no primeiro casamento, salvo engano, das Dores. Acho que era 3 horas da tarde. Eu lembro que o ateliê estava extremamente bem preparado, porque a gente sabendo do perfil da pessoa, né? E é chato quando o cliente é chato, porque como a gente sabe que o cliente é chato, a gente revisa o processo 300 mil vezes procurando... E mesmo assim no dia vai dar alguma coisa. Chato. E lá no ateliê a gente era muito perfeccionista, graças a Deus no ateliê saiu tudo assim muito impecável, mas eu lembro quando eu fui colocar ela no carro, que era uma coisa que eu amo até hoje, colocar a noiva no carro. Então temos um assessor. Não, mas é porque eu assessor aprendi. Não. Era só colocar ali, porque tem os momentos de despedida, né? Todo mundo, ali naquele momento era meu momento de despedida. Eu não ia ver mais aquela menina como noiva. Depois ela só devolveu o vestido sujo e tudo mais. Então eu colocava no carro, cuidava, tinha um jeito certinho, a porta certa, porque, né?
a dona lá do ateliê era muito exigente com essas coisas. Continua sendo. Continua sendo muito exigente com essas coisas. Então, assim, a gente colocava a noiva de modo que ela saía, e era assim mesmo, sabe? Tinha que sair do carro para entrar na igreja, era uma coisa assim. E eu lembro que eu fui colocar ela, nessa época a sede do ateliê era na Cesárea Alvim, e eu olhei lá pro fim da Cesárea Alvim, tinha uma nuvem preta. Mas aquelas nuvens pretas que só quem mora em Uberlândia sabe o que é uma nuvem preta. Uhum. Gente, eu sei que dali a 2 horas essa chuva caiu. E chuva de final de tarde aqui em Uberlândia, para quem mora aqui sabe como é que é essa chuva. Exato. Essa pessoa estava com uma festa em lugar aberto e não tinha gerador. E a notícia que nós tivemos dessa festa, porque assim, tava todos os fornecedores, porque quando o casal é chato, deixa eu dizer uma coisa aqui, né? Falta só montar um grupo de fornecedores pra gente cuidar das chatices desse casal. E aí os fornecedores na outra semana foram todo mundo se comunicar, e olha que nem o WhatsApp tinha em 2010, hein, gente? E a notícia rodou. Dizem que na primeira ventania, no primeiro vento já levou umas 4 mesas, na segunda levou a energia, na terceira não tinha mais festa. Não teve festa. Destruiu. O que eu quero dizer? Existe uma lenda, um mito no meio de nós fornecedores, que quando o casal é chato, tudo tá errado acontece. E aí, eu tô falando assim, gente, e não acho que, choveu no meu casamento, então eu fui chato. Não tô dizendo disso. E chato é diferente de exigente. Não, chato é muito diferente. Vou contar uma história de chuva agorinha, só pra falar. E aí, assim, então assim, não seja essa pessoa chata, porque as coisas de errado vão acontecer no seu casamento. Era só esse recado que eu queria dar. Ou seja, seja confiante, confie nos seus fornecedores, porque eles vão te colocar no melhor caminho. E não é que você sendo legalzão também, seu casamento vai dar 100% certo. Não é. Porque muita coisa acontece, né? Mas só falando de chuva, por exemplo, não é porque choveu no seu casamento que você não é legal, que você não... Nada disso. No dia do casamento da Maiara e do Michel, por exemplo, deu uma chuva, foi dezembro, 23 de dezembro, deu uma chuva de cair árvore, aquelas chuvas assim, Uberlândia. Mas foi super tranquilo, porque foi na igreja, não tinha casamento depois, então atrasou um pouquinho, mas deu tudo certo e tal, e foi uma festa maravilhosa. Mas falando de chuva, eu fiz um casamento recente, e o casal muito tranquilo, muito, muito legal mesmo, e choveu muito. Não tinha previsão de chuva nenhuma, não estava chovendo na semana, e choveu muito. 2 horas. O casamento estava marcado para as 4, vai começar 4h30. Quando foi 4h35, mais ou menos, começou uma chuva. Choveu quase 2 horas seguidas e uma chuva muito forte. Mas eles confiaram. E eu lembro que alguns fornecedores ficavam, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, gente, calma, vamos deixar ela chegar para eu conversar com ela, para entender o que ela tá pensando sobre, pra gente trocar uma ideia, mas já com um plano B na cabeça, que era, na verdade, um plano C, assim, na minha cabeça. Na cabeça e no processo. Porque aí eu preciso entender o lugar, entender tudo, né? E aí eu entrei no carro, ela tava lá, e ela, e aí? Eu falei, e aí, tudo bem? Ela, tudo. E tipo, a chuva, né? É diferente o casal leve. Ela, tudo. Eu falei, olha... Qual que é o nosso plano? Se continuar chovendo do jeito que tá, é impossível a gente fazer o casamento do jeito que vocês queriam, né? Na cerimônia não tinha tenda, então não dá. O que a gente vai fazer? Eu não tenho espaço para arrumar os padrinhos também fora da tenda, com a chuva que tá, então nós não vamos ter entrada. Você vai entrar... O noivo vai entrar e você vai entrar em seguida. Eu vou organizar os padrinhos, todo mundo ali em volta, tudo bonitinho. A gente vai fazer assim. Pode ser? Ela, Rodrigo, eu confio em você. Do jeito que você me falar que vai ser. Falei, é isso. Falei, o importante é que vocês dois estão aqui, as pessoas que importam pra vocês estão aqui. A gente vai fazer do jeito que for melhor. E não é do jeito mais fácil também, é do jeito que for melhor. Né? Porque tem essa questão. Às vezes é muito mais fácil... fazer de um jeito, mas não é o jeito que o casal quer. Exatamente. E aí, 10 minutos depois, a chuva parou, a gente correu, resolveu, secou as cadeiras todas. Tem até um vídeo esses dias que a Dani do Dado postou, que mostra eu falando com as pessoas e os meninos da equipe passando atrás, tipo, com os panos, secando as cadeiras e tudo. E aí nessa hora não tem só o decorador, né? Porque o cerimonial, ele tá ali realmente, de fato, o assessor tá de fato para ajudar, o fotógrafo tá ali para ajudar. Todo mundo em prol, todo mundo. Se o casal fosse até chato... Até porque o casal é legal e a gente faz isso com muito prazer. Exatamente. Se é um casal chato, você fala, ai meu Deus do céu. Tipo... Às vezes nem faz.
Eu não consigo não fazer. Independente Mas de... não sai leve, vamos Mas não sai leve, pesado. não sai leve. Então isso é muito complicado, assim, acreditar, confiar nos fornecedores e emanar boas energias durante esse processo todo é muito importante para todo mundo, sabe? E até para que você não entre em pânico, você que ouviu minha historinha, né, eu volto a frisar. No caso dessa noiva em questão, ela não teve festa. Não estou dizendo de você que choveu na sua cerimônia por uma questão meteorológica e a gente teve que ir pro plano B, não. Estou dizendo de uma noiva que não teve festa, porque a energia caiu, o espaço não tinha gerador, não havia espaço coberto, que não sei o que lá. Eu lembro que na época o fotógrafo conseguiu terminar de fazer as fotos protocolares porque tinha flash. Não. Flash. LED. 2010. 2010, né? Era fratinha. A gente tava de fratinha. Não peguei essa época, não. Mentiroso. Entendeu? Então foi a hora que ele conseguiu terminar de fazer num canto, assim, que a gente teve notícia, e foi isso. Mas, sabendo que o nosso podcast precisa terminar e o Rodrigo que eu não gostaria que terminasse. e o Rodrigo tem uma reunião, a gente vai fazer os nossos quadros finais bem bate-bola, jogo rápido, para quem já assistiu os outros episódios já conhece. Então, Rodrigo, da sua experiência aí como assessor, qual que é uma situação que você deixa abaixo? Você quer saber de história, assim? Tipo, alguma história que eu deixo baixo ou alguma... Sim, algum acontecimento que você já viveu que é melhor deixar por baixo do tapete. Separar uma briga de casal no meio da festa. Casal convidado ou casal que tava casando? Não, o casal casando. Detalhe. Não vamos entrar em detalhe, não, porque é pesado. Mas foi uma das situações mais difíceis pra mim enquanto profissional. Porque... Isso na frente das outras pessoas? Não, foi no cantinho. Menos mal, né? Mas foi uma situação bem complexa porque é constrangedor, né, assim, pra mim. E aí eu fui com a noiva pra um canto e a gente foi conversar e é constrangedor, assim, foi uma situação bem complicada. Dessa situação, algum aprendizado para que as pessoas não briguem na festa? Aconteceu alguma coisa que levou a essa briga? Eu acho que, não, na verdade, eu acho que fica pra mim o aprendizado de entender mais o casal durante o processo. Porque isso tem muito tempo, eu era muito mais jovem, eu não tinha muita percepção de muitas coisas, mas durante o processo eu já tive muitos sinais de que aquele casamento, várias ligações, o casamento não vai acontecer mais, terminamos, 2 dias depois voltamos, e então eu tinha que ter saído dessa história antes dela acontecer. Exatamente. E um outro quadro também que é excelente, que é o oposto disso, é o Aprendi com a Vida. É algo que a gente fala que a gente sempre vai mencionar isso, é o mestrado, a pós-graduação na área de evento. Algo que você viveu, que fala assim, caramba, isso me trouxe um grande aprendizado na minha vida pessoal e profissional. Olha, eu acho que a pandemia foi... Acho que todo mundo fala disso aqui, né? A pandemia foi um divisor de águas na vida profissional, acho que de todo o mercado. Mas, além disso, mais recente... Eu tive um casamento agora, no começo de março, em Juqueí. E 10 dias antes do casamento aconteceu aquela catástrofe no litoral norte de São Paulo. E eu me vi no meio de uma pequena pandemia, assim, de conversar sobre cancelamento. E são aprendizados realmente que nada faz com que... Tipo, não tem nenhum curso que me ensine. Né, de olhar e falar, tá, e o que eu faço agora? E como é que as coisas vão acontecer? Mas o casamento aconteceu na área afetada do desastre? Foi em Juqueí, né? O Juqueí não Uma foi das tão... áreas. uma das áreas. Não foi o mais afetado, mas também foi afetado. São Então, Sebastião, Ilha Bela foi mais grave. É porque, na verdade, São Sebastião é a cidade, Sim, né? aí vem e as a gente partes. tem as praias ali. Então, Juqueí foi bem atingido, mas não foi a área mais atingida. Barra do Sarri que foi pior, assim, que é do lado. Então, foi uma situação complexa, mas... E aí, tipo, pensando na vivência, e talvez até por conta da pandemia, do que eu aprendi, eu fui atrás e, para vocês terem noção, eu falei com a Secretaria de Turismo da cidade, falei com a secretária de turismo, liguei e falei, olha, eu tenho um casamento assim, 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 a situação é essa, né? A gente conversou, ela me pediu um prazo, a gente falou na semana seguinte, e as coisas foram acontecendo e deu tudo certo, e foi, graças a Deus, tudo tranquilo, mas... Um bom aprendizado. Sim. E, Rodrigo,
Hoje, né, talvez aí vai ser algo da semana, pra que você dá seu like? O que merece o seu gostei? Eu acho que os casais que confiam. Eu dou muito meu like pra eles. Confiam no processo, confiam nos profissionais, confiam em quem eles realmente estão contratando. Show! Eu sempre vou no oposto, né? Deixei de seguir. Deixei de seguir é simplesmente um profissional, ou uma noiva, um noivo, ou algum convidado que fez algo realmente, ou um buquê vermelho, que de fato você falou, não, isso aqui realmente eu deixo de seguir, não merece um fotógrafo que entra na frente do cerimonial e você não consegue conversar. Ou o cerimonial que entra na frente do fotógrafo. Tem tudo isso. É só indireta, né? Entendi agora. Não para ele, óbvio. Ai. Eu acho que eu deixo de seguir profissionais que tratam os casamentos como mais um. Pra mim é uma questão muito complexa, assim, tipo, de querer que os noivos façam aquilo que o profissional quer. Tipo, um decorador que fala, não, a mesa vai ser essa porque é essa. A cadeira é essa porque é essa que tá na moda. Tem que ser. E isso pra mim é muito complicado, que é aquilo que eu falei, que eu falo brincando, assim, o meu casamento, quando for o meu casamento eu faço do meu jeito. Né? E quando é o casamento do casal, a gente precisa pensar nisso. As lembranças que vão ficar para esse casal, né? E isso é extremamente importante. Tem muitas pessoas autoritárias, né, na nossa área. Sim. E é uma autoridade que, digamos assim, é muito interessante quando a gente começa perguntando como é que você quer. E é óbvio que a gente não vai deixar de dizer, tipo, olha, cuidado com isso, que a minha experiência me diz que dessa forma não funciona. Se a gente arredar 5 centímetros pra cá, fica legal. Entendeu? Mas quando chega impondo... Quando a gente vai criar cronograma de cerimônia, por exemplo, eu pergunto, vocês pensaram em alguma coisa para essas entradas? Não. Tá, então se vocês não pensaram, o tradicional é isso. Mas faz sentido? Sabe, os pais de vocês são casados, são separados? Como é que é o relacionamento dos pais de vocês entre eles? Porque o tradicional é a mãe da noiva entrar com o pai do noivo. Mas faz sentido? Eles se dão? É tranquilo? A gente precisa pensar nisso. E você sabe que esse é um dos pontos que eu mais vejo gente, né, se questionando. Porque às vezes tem essa imposição de que o pai do noivo tem que entrar com a mãe da noiva. E às vezes... Não tem, às vezes não. E, tipo assim, não vai... Assim, eu não me lembro, na verdade, o último casamento que eu fiz em que teve essa entrada cruzada. Porque quando a gente fala assim, olha, o seu pai pode entrar com a sua mãe. E quando chegam pro pai e falam assim, pai, o senhor quer entrar com a minha mãe? Tipo, parece que o sorriso vem aqui e fala, nossa, eu vou poder entrar com a minha esposa, que eu casei há 30 anos atrás, e agora eu vou poder reviver isso. Sim, e na verdade, em alguns momentos, isso é interessante, entrar assim, quando os pais são separados, por exemplo. Então, que já é outro contexto. Exatamente. Então, tudo vai de acordo com o contexto, com o casal, né? Então, isso pra mim é sempre muito importante, entender esse contexto todo. E é tão... Eu não sou entrevistado, né? Mas essa semana eu recebi uma coisa que, inclusive, eu falei assim, nossa, eu preciso melhorar e muito a minha comunicação. A noiva me mandou uma mensagem toda tímida, do tipo, Miquéias, eu não consegui fechar os casais dos meus padrinhos. Você se importa se 2 meninas entrarem juntas? Eu falei, gente, eu tô comunicando muito errado. Porque se uma pessoa me fazer essa pergunta, E aí, por exemplo, eu fiz um casamento sábado agora super clássico, que do lado da noiva tinham 6 pessoas. Então não sentaram os pais, sentou a família. As pessoas que eram referência para elas sentaram ali. E eu reparei que teve um trisal que entrou, assim, não era um trisal, mas eram 3 amigos que ela colocou junto pra entrar. E eu gosto muito, assim, porque são coisas que fazem sentido pra aquele casal. E tá tudo certo. Assim como uma madrinha entrar sozinha, se não tem ninguém pra entrar com ela. E olha que nível de confiança e respeito com você, né? Essa noiva te perguntar uma coisa dessa, né? Mas eu me senti mal, te confesso que eu me senti mal porque eu tô comunicando mal as minhas coisas. Porque assim, eu não sou esse profissional que faz casamentos engessados, assim. Pra mim não totalmente existe... diferente. Pra mim o protocolo tem que comunicar o propósito do casal. Eu sempre brinco com esse trocadilho porque pra mim é o que faz sentido, sabe? A tradição. Gente, serve pra família real... E pra quem é militar, fazer aquela coisa engessada. De resto, pra gente, não. E, Rodrigo, nesses 12 anos de vivência como assessor, eu sei que você já fez muita coisa, mas pode ser que lá no fundo do baú tem alguma coisa que você ainda não fez e que você gostaria que algum casal fizesse, assim, alguma novidade, que você fala assim, eu tenho curiosidade pra fazer isso e nenhum casal nunca topou. Casal novidade.
Nossa, essa parte é muito difícil, gente. Assim, de fato eu já fiz muita coisa, já fui para lugares que eu nunca imaginei, que eu queria, mas não, né? Não imaginava estar. É, não sei. Talvez Ai, casamentos fora do país, talvez seja o próximo passo. Temos profetizações aí em um dos podcasts aí pra trás. A gente gosta disso porque acaba sendo uma manifestação de uma coisa que a gente quer fazer. Exatamente. E a gente está registrando tudo isso pra gente poder lembrar realmente o fato um dia e falar, caramba, isso aconteceu. Um dia a gente pensou nisso. Por último, não menos importante, eu gostaria que você, com todo o seu carinho, o seu carisma, a sua entrega de estar aqui realmente abrindo a sua vida pessoal e profissional para nós, que você olhasse para aquela câmera e falasse para a noiva e para o noivo uma mensagem de carinho, uma dica importante para eles que estão iniciando aí na organização do seu casamento. Bom, primeiro, eu acredito que o casamento, o processo, ele precisa ser leve e ele precisa ser vivido com muito carinho, com muito cuidado. Então, é muito importante que vocês vivam isso de uma forma leve, de uma forma tranquila. Contem sempre com uma assessoria, conversem com assessores, entendam os processos de cada assessor. Busquem realmente quem faz sentido para vocês, quem gera confiança, né? E vivam esse processo realmente da caminhada até o altar de uma forma leve, de uma forma tranquila, não esquecendo do que levou vocês para isso, que é o sentimento que vocês têm, porque muitas vezes durante o processo acaba que os casais esquecem por que eles estão ali. Vai para um outro rumo, e aí às vezes é importante lembrar que, poxa, a gente está aqui porque a gente se ama, porque a gente quer muito casar, porque a gente quer muito viver junto. Então vivam esse processo de uma forma muito amorosa e leve. É isso. Leveza. Finalizando. Semana passada a gente falou disso também, né? Também. Filósofo. Mas acho que leveza é uma coisa que tá aí no ar pra... Paz, tranquilidade, leveza, isso faz equilíbrio. Equilíbrio. Vamos orar, gente. E é assim que a gente encerra mais um episódio. Mas aí ele falou, vamos lá, né? Ele falou, não trate profissionais como mais um evento. Será que seria mais um episódio? Não, então, acho que a gente vai mudar um pouquinho. A gente vai mudar isso, realmente. O episódio de Rodrigo Carvalho, finalizando agora. Foi isso. Com um convidado especial, Miqueias. Participação especial. Mas é porque quem me acompanha sabe que ter uma boa assessoria é algo que eu sempre comento. E eu acredito que hoje a gente teve esse insight aqui, a gente vai fazer uma maratona, trazer muita gente aqui pra gente conversar sobre isso, porque é aquilo que eu sempre digo, quando o mercado de assessoria desenvolve, o mercado de casamento desenvolve ali. Com certeza. Na Rabeira, Aline Guimarães me ouviu falando sobre isso recentemente. E esse foi o Pode Dizer Sim, de Rodrigo Carvalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu.